Olá, Natasha. Oi. Muito bom ver você por aqui. Agora eu tenho que aprender como é que eu convido a Fernanda. Deixa ela entrar primeiro. Oi, Fê, você acabou de entrar. E agora, como é que eu te chamo? Aqui. Pronto. Já mandou o convite, eu já aceitei. Cláudia, olá. Suzana, muito bem. Que bom ver vocês. E Oi, aí, Lu, Fê? Tudo bom? tudo bem? Eu, como sempre, arrumando meu cabelo, achando que isso aqui é espelho. Ah, E aí, legal, meninas, gente. como estão? E meninos, sejam Muito bem-vindos, bem. boa noite. Boa noite a Prometo todos. que eu vou arrumar pela última vez meu cabelo. Vai, faz parte, faz parte. Pronto, a minha irmã que me fala, toda vez que eu termino uma live, ela fala, mana, você tá bem melhor nessa. Só que para de se mexer um pouco e para de mexer no cabelo. Ok, tudo bem. Olha, Ana Oi, Ana, Karen. Karen, cadê a Muito bom. Jéssica? Cadê a Jéssica? Isso aí, legal, gente. Muito bom a gente estar mais uma semana juntos, conversando um pouco mais sobre como a gente pode lidar melhor, né, com a gente mesmo, né, com nós mesmos e com o nosso comportamento alimentar, né? A Ana Cara falou que a Jéssica tá junto lá, estão assistindo juntinhos, né? Oi, Lúcia. Boa noite. Isso. A Sandra também já entrou aí, que eu vi. A Suzana é minha tia, minha seguidora. Eu acho que é a minha seguidora mais fiel, assim. Ela tá em todas as lives, Que ela curte todos legal. os meus posts. Ela mora lá em Belo Horizonte. Ai, que Beijão, delícia. morrendo de saudade dela. É Belzonte. 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 Isso aí. Muito legal. Então é isso. A nossa ideia, né, é fazer com que nesse momento de isolamento, nesse momento de incertezas, né, e de muitos conflitos e de um descontrole emocional também, a Falta gente de possa segurança, né? isso, que a gente possa amenizar, né, esses momentos. E as nossas lives elas vêm para trazer mais informação, desmistificar muitas coisas, né? Então, hoje, a nossa intenção com essa live é fazer com que você entenda mais sobre os transtornos alimentares. Muitas pessoas não sabem identificar o que é realmente uma compulsão alimentar ou só um descontrole, comia mais, né? Muitas pessoas não sabem o que é a anorexia, o que é a bulimia, e a nossa ideia hoje é falar um pouquinho de cada um desses transtornos, são os principais, né? A anorexia, a bulimia, a E a compulsão compulsão. alimentar. Uhum. Tem também, tá, né, na moda aí também, que é a ortorexia. Não sei se vocês conhecem, a gente pode até falar um pouquinho da ortorexia também, que algumas pessoas de repente nem sabem que estão com Que esse existe, transtorno. que tem. Mas Exatamente. informação nunca é demais. Isso mesmo. Portanto, que dure uma hora a live e a gente não Uma hora. caia no meio do caminho, tá tudo certo. Eu estou Isso marcando aqui, mesmo. 22h19, são 19h06. Eu acho que a gente já poderia iniciar, né? A gente Iniciar. Muito conseguir bem. passar bastante informação. Isso. Risimar, boa noite. Boa noite. Legal. Muito bom. Então vamos lá. Aí, ó, a Natasha falou que não faz ideia do que seja isso, a Pronto. ortorexia, né? Então vamos Olha falar a um pouquinho. Lili, minha amiga lá de São Paulo. Ó, que Boa legal. noite. Muito bom, gente. Então eu vou começar dando uma explicação básica para vocês terem conhecimento, né? E
caso queiram se aprofundar e conhecer mais e saber se realmente você tem, né, esse tipo de transtorno, a gente está aqui para poder responder as perguntas e também, se quiserem nos procurar, né, estamos aí para ajudar. Então, vamos lá. Esses transtornos, né, alimentares, eles estão diretamente relacionados à exigência excessiva de um corpo perfeito, né, de um emagrecimento a qualquer custo. A qualquer custo. Exatamente. E de uma disfunção na forma como lidar com a comida, certo? Então, a anorexia, né? O que seria a anorexia? A anorexia é uma perda muito grande de peso, tá? Uma perda expressiva de peso. Por quê? Porque a pessoa que tem esse transtorno, ela se recusa a comer. Então, ela rejeita a comida. Não é que ela não sinta fome, ela sente fome, mas ela tem um limiar de suportar essa fome muito grande. Então, ela passa por grandes tempos sem comer, suportando essa dor física até que a fome causa. E ela faz isso exatamente com um medo absurdo, gigantesco, um medo muito grande de engordar. E na anorexia há junto também uma distorção de imagem. Então, a pessoa ela emagrece, ela está muito magra, mas ela continua se enxergando gorda. Ela sempre acha que ela precisa emagrecer um pouco mais. As pessoas podem falar o que for. Não, mas você já está magra. Olha no espelho, olha como você está magra. Há uma distorção de imagem. Então, ela não se enxerga magra, ela acha que ela sempre está gorda, né? Ou mesmo que ela consiga se enxergar magra, ela não come por medo de engordar, tá? Então, é um transtorno muito difícil, muito complicado, porque a pessoa pode chegar a uma inanição e até a morte. Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente precisa ter um olhar muito atento. Se você conhece alguém que tem essas características de rejeitar a comida, né, de ter, às vezes, até aversão à comida, é importante sinalizar, pedir ajuda, né, e oferecer ajuda a essa pessoa. A gente vê muito isso entre as adolescentes, né, por conta da perfeição, da busca da perfeição do corpo, e muitas modelos desenvolvem anorexia também, né? Então, é um transtorno que a gente precisa ter um olhar muito, muito cuidadoso, né? Então, essa recusa da alimentação faz com que ela possa até realmente ter doenças muito graves e até morrer. Tá certo? Então, a anorexia. Tiverem alguma pergunta, podem ir colocando aí. Fê, quer falar alguma coisa sobre a anorexia? Eu acho que você pode dar andamento na explicação assim de cada um e depois eu entro com essa parte do padrão alimentar, que aí não foge muito do assunto. E, gente, quem tiver dúvida, vai perguntando e a gente vai respondendo, né, Lu, no meio do caminho, Isso. Porque se deixar para o final, pode ser que vocês saem com dúvida e não tenha resposta. Isso, podem ir fazendo a pergunta. Então, tá bom. Então, vamos falar um pouquinho da bulimia, né? A bulimia, ela acontece... as pessoas que são bulímicas, né? Elas têm episódios de compulsão alimentar, só que após o episódio de compulsão, vem os comportamentos compensatórios. Que comportamentos compensatórios são esses? Ela provoca o vômito, ela toma laxante, ela toma diurético, ela se acaba na academia, malha, de uma forma mesmo de, nossa, preciso fazer com que tudo que eu consumir me limpar. Exatamente. Toda algumas vezes, essa questão da academia pode até ser a pessoa ir, tipo, 2 vezes no dia.
Foi de manhã já enlouquecida, arrependida da noite anterior. Tem vagou na hora do almoço, desce na hora do almoço também. À noite, se der, vai também. Então, assim, Exatamente. ela fica... O único objetivo dela é fazer com que aquilo que ela ingeriu saia a qualquer Exatamente. custo, né? A qualquer Jejuns, faz jejum absurdo, drásticos no dia seguinte, assim, né? Logo depois, porque ela precisa se livrar daquilo que ela consumiu, né? Então, o episódio de compulsão seguido de um comportamento compensatório. Compensatório. A Catuca perguntou quando eu preciso me preocupar se tenho algum transtorno alimentar. Sim, a gente precisa ver, né, a frequência disso e o quanto que isso está te atrapalhando no seu dia a dia. Então, é isso que eu falei. As pessoas que têm um transtorno alimentar, elas têm uma relação doentia com a comida. Elas estão como se tivessem reféns da comida. A comida é algo que passa o tempo todo. Ela acorda pensando o que ela vai comer, ela acorda pensando o que ela não vai comer, gera uma ansiedade muito grande, um peso muito grande, né? Então, a gente precisa ver o quanto que isso está causando uma dificuldade no seu dia a dia mesmo, né? E a frequência, de repente, dos episódios, né? De compulsão ou em relação à anorexia, né? O quanto que essa pessoa realmente está recusando a comida. Então, tem que ficar muito atento e a gente precisa avaliar cada caso. Por exemplo, eu tive uma paciente que ela veio para mim com o diagnóstico de anorexia, tá? Só que ela estava pesando quase 100 quilos. Como assim? Anoréxica, né? Com quase 100 quilos. Porque ela rejeitava a comida, arroz, feijão, comida de verdade. Ela achava que comer um prato de comida, aquilo ia engordar ela absurdamente, né? Só que ela recusava comida e ela tinha episódios de compulsão com doce. Então, ela se enchia de um nível de calorias muito grande com doces e por isso ela estava acima do peso, mas ela rejeitava qualquer tipo de comida saudável, né? Então, o trabalho com ela, porque e ela ainda tinha episódios de vômitos, de diarreia, de tomar laxante. Então, olha só como que um transtorno pode desencadear os outros. Exatamente. Depois, você ainda vai falar dessa paciente, Lu? Perdão te interromper. Não, pode falar, pode falar. Uma coisa que é importante também, que é um dos sinais, é a pessoa ter uma preocupação excessiva com os alimentos. O que seria isso? Eu vou fazer supermercado. É normal, eu até ensino em consultório a identificar a lista de ingredientes, como você analisar um bom produto, um bom rótulo. Só que a preocupação excessiva por isso também pode ser algum desses transtornos. O que seria isso? A pessoa só vai olhar os produtos que não têm açúcar, ela só vai comprar coisas que não têm açúcar. Ou que é para passar, sei lá, 1 hora no supermercado, passa 4, porque ela analisa item por item, rótulo por rótulo. Então, essa preocupação excessiva com os alimentos também pode ser algum tipo desses transtornos alimentares. Né? Quando vai no restaurante, mas o que tem aqui? Mas você usa manteiga? Mas você usa azeite? Quantas calorias tem esse prato? É muita preocupação com a carga calórica do produto também. Não preocupa com a nutrição do produto. Sim. Preocupa com a carga calórica que ele carrega. Então, essa preocupação excessiva também com os alimentos, com os rótulos, também pode ser algum desses transtornos. Aí entra na ortorexia, que então, é a preocupação excessiva com o que eu estou comendo. Então, a pessoa só vai comer quando ela tem certeza que aquilo é absolutamente saudável, que aquilo tem tanto de caloria, que aquilo tem tanto de proteína. E aí, se não for, ela do jeitinho que ela, né, que tem que ser, ela não come. E aí vira realmente um peso.
vira uma relação doentia também com a comida. Então, até com as coisas saudáveis, né, que seria isso, pode desenvolver um transtorno. Então, a ortorexia, ela está em cima dessa preocupação excessiva com comer somente coisas saudáveis. Isso. Ter certeza de quanto que tem de caloria, quanto que aquilo enfim, todos os detalhes, né? Exato. Eu tenho até falando de... É bom a gente relatar a história de alguns pacientes, né? Porque sempre deve ter alguém que se identifica. Eu tinha uma paciente que, assim, ela não, eu creio que ela não tinha não chegou a ter nenhum transtorno. Só que ela tinha uma preocupação um pouco mais excessiva com os alimentos. E ela tinha um problema muito grande com salada crua. Não comia de forma alguma, não gostava, achava sem sabor, que fazia creque-creque, aquele negócio na boca, rolando, não conseguia engolir. Então, eu falei para ela, eu expliquei que esse tipo de paciente, o que eu faço? Eu negocio com eles de colocar algum tempero, algum alimento que seja palatável, ou seja, que vai atiçar a tua papila degustativa, para você começar a introduzir a salada na tua alimentação, a salada crua. Então, o que seria esse alimento palatável? Eu até brinco, que eu fecho meus olhos para o que eles vão colocar. Então, eu falava de molhos, eu falava de queijo ralado, do ovo cozido. E, assim, em casos extremos de quem não gosta de absolutamente nada, até batata palha, eu falava, coloca batata palha, então, se você ama batata palha. Porque, pelo menos, vai iniciar a introdução da salada na alimentação, né? E aos poucos ela vai tirando, vai substituindo por algumas outras coisas. E ela ficou me olhando assim, com uma cara, tipo assim, nossa, como que a nutricionista fala? Só que eu acho que na época ela tinha comentado que ela gostava de bacon, e eu tinha falado para ela, faz o bacon no micro-ondas, que você faz embrulhadinho no papel toalha, e ele fica crocante e não vai ficar frito, pelo menos, né? E coloca na salada, já que você ama a salada. Ela olhou para mim e falou, nossa, como pode a nutricionista falando para eu comer bacon? Aí eu vi a cara que ela estava fazendo e eu estava lendo os pensamentos dela, né? E eu falei assim, olha, aí eu já me antecipei. Eu falei assim, você pode estar me achando louca de estar falando para você comer uma coisa dessa. Mas vamos pensar na história que eu estou querendo traçar aqui. Eu quero que você introduza isso na sua alimentação para um dia você o teu paladar acostumar com a salada e você conseguir consumir sem. Eu, por exemplo, quando eu entrei em nutrição, que isso aí fica para uma outra live, porque eu escolhi nutrição na vida, eu não consumia salada, eu não gostava de salada crua. Eu comecei a comer salada crua com um molho de uma marca que a gente não pode falar, mas é molho que é tipo com maionese. Foi assim que eu consegui começar a comer salada. Hoje eu como salada, nem sal eu coloco na minha salada. Eu coloco azeite, alguma coisa assim. Então, é para o paladar acostumar. O nosso paladar, ele se acostuma às situações que você coloca ele. Se você comer muito doce, ele vai querer muito doce. Se você comer muito fast food, ele sempre vai estar pedindo fast food. E se você introduzir a salada, um dia ele vai se adaptar com essa salada também. Então, a gente consegue, como a salada crua é uma das coisas, eu acho que eu mais tenho dificuldade de consultório com o paciente, né? Eu já fico uma dica, eu sempre peço para colocar alguma coisa que você goste muito na salada, feche meus olhos para o que seja, claro que não seja exagero, e não tenha medo, tá? Da caloria de nada. Pensa no benefício que aquele prato de salada vai causar. Sim, então com essa paciente, a minha conversa com ela é essa: você vai comer, come o que você quiser, não vamos pensar em calorias, né? Em plano alimentar, em plano alimentar, né? E aí se ela consegue comer, se ela consegue almoçar, por exemplo, né? Pelo menos 2 vezes na semana, nossa, é uma vitória muito grande, porque ela tá comendo comida e devagar ela vai acostumando. Mas lógico, gente, isso tem muitas questões emocionais por trás e que realmente a terapia ela é muito importante nesse momento, a terapia junto com o acompanhamento nutricional, né? E um acompanhamento nutricional, isso não é uma forma de eu não sei nem que palavra usar, de achar que só eu que sei trabalhar com isso, tá? Mas é importante porque existem nutricionistas que usam protocolos diferenciados para emagrecimento, né, Lu?
Então, eu acho que você podia até falar um pouquinho sobre isso, né? Porque isso daí vale muito. Sim. Tem que casar, por isso que a gente casou muito Tem. bem as profissões, né? Eu acho que seria Exatamente. interessante falar um pouquinho sobre isso Que também. agora vai entrar a parte da compulsão alimentar, né? Isso. E a compulsão alimentar, ela é desencadeada por períodos longos de restrição. Então, as dietas muito restritivas, essas dietas que mandam vocês comerem só 500 calorias, ou fala não come isso, não come aquilo, não come aquilo outro, consegue. As pessoas conseguem, por um tempo, ficar nesse estilo de dieta. Mas aí, naquela primeira oportunidade que ela se dá de frente para aquela coisa tentadora, que é uma delícia, que ela não consegue resistir e que ela acaba cedendo, pronto. Ali é um gatilho para desencadear um episódio de compulsão, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com as dietas da moda, as dietas restritivas, porque as pessoas estão adoecidas em função das dietas. Então, os episódios de compulsão alimentar, geralmente, eles vêm depois de um período muito longo de restrição. E é esse ciclo. É a restrição que te gera aquela vontade, né? Chega um momento, ninguém fica de dieta a vida inteira, ninguém fica a vida inteira sem comer nada de carboidrato, nada de açúcar, nada. Não tem como, isso não existe, né? Então, você fica um tempo de restrição, aí deu uma escapadinha, pronto, comeu exageradamente, veio a culpa. Gente, e comer exageradamente não é um episódio de compulsão. Então, vou dar um exemplo. Eu tô de dieta, tô super ali, né, focada, fui numa festa de aniversário. Cheguei lá, não consegui me conter, comi 10, 15 brigadeiros. Isso não é o episódio de compulsão. O que é o episódio de compulsão? Depois dos 10, 15 brigadeiros, eu vou para casa, eu como tudo que está na geladeira, eu como tudo que está no armário. O episódio continua. A compulsão, ela é desencadeada por uma coisa e que depois ela vai uma atrás da outra. Eu já vi episódios de compulsão de pessoas assim... Acabou que tinha para comer em casa, ela foi comer coisa que tinha no lixo. Gente, isso é fato. É um descontrole muito grande da pessoa não conseguir realmente se conter. A pessoa sai de si, né? Ela sai de si, exatamente. E é como se houvesse um apagão. E quando ela volta em si, ela já está passando mal. Então, os episódios de compulsão, a pessoa passa mal mesmo. Já tive pacientes que foram para o hospital em vários episódios de compulsão. Precisaram ir para o hospital, porque há realmente todo um desarranjo, né? Intestinal, enfim, de empazinamento. E aí ela precisa realmente de... Aí depois desse episódio de compulsão, vem o quê? A frustração, a baixa autoestima, um desespero muito grande, né? De não conseguir se conter. E aí, o que ela faz? Ela se restringe novamente. E aí, aí se restringe, não, agora eu consigo, agora eu vou ser forte. E isso não é questão de ser forte, não é questão de ser focada, não é questão de ter força de vontade. Não é questão de foco, força e fé, né? Igual todo mundo foco, força e fé. Exatamente. Não é isso. Vai muito além disso. E aí ela se restringe. O que acontece? Não dá conta de fazer isso pro resto da vida. Vai chegar uma hora que ela vai novamente sair da dieta, porque comer brigadeiro não é, né? Não é pecado nenhum, né, Fê? Deus me livre se fosse. Eu era uma pecadora nata. Exatamente. E aí, aí gera novamente um outro episódio, né, de compulsão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que eu e a Fernanda, a gente
O nosso trabalho flui muito legal porque a gente tem a mesma forma de pensar, a mesma linguagem, né? Então, se vocês se consultarem comigo e forem com a Fernanda, vocês vão perceber que a gente fala a mesma coisa. A língua, então, né? não vai conflitar, a gente está na mesma linha, não vai conflitar. Né? E assim, quando o paciente permite, né, que é sempre solicitado isso do paciente, a gente consegue conversar entre si, eu e a Lu, para a gente tratar uma mesma metodologia, né? Não necessariamente um paciente vai comigo, principalmente passando por algum transtorno alimentar, algum outro problema, e vai sair com papel de planejamento alimentar, de alguma coisa assim. Muitas vezes a gente pode apenas conversar e assim iniciar uma explicação de como se alimentar melhor, de como organizar melhor a alimentação no prato. Primeiro começar a melhorar a qualidade para depois a gente pensar em caloria ou qualquer outra metodologia que a gente aplica naturalmente na nutrição, mesmo na reeducação alimentar. Lu, teve uma pessoa aqui que falou que ela come saudável, foi a Sara, que ela come saudável, quando tem crise de ansiedade, ela come fast food. Então, eu não sei, Sara, se você estava aqui desde o início, só para deixar assim claro, que isso não vai significar, né, Lu, uma compulsão, né? Tem que isso é só comer em excesso. Gente, comer em excesso... É o emocional, né? Exatamente. O gatilho aí foi a ansiedade, né? E aí, a partir dessa ansiedade, você buscou alguma coisa que te trouxesse o prazer, que te trouxesse aquela calma, aquela sensação de conforto, né? E de prazer. Então, isso acontece e isso não significa episódio de compulsão alimentar, tá? Comer além da conta, gente, não é episódio de compulsão alimentar. Comer além da conta, todo mundo já comeu na vida além da conta. Todo mundo já teve aquela sensação, ai, para que eu fui comer tanto, né? Passei do limite. Isso não é. Teve alguém que falou assim, não, ela falou, eu tenho compulsão por chocolate. Pois é, isso não. Os episódios de compulsão, a pessoa não para numa caixa de bis, por exemplo. Ai, comi uma caixa de bis inteira. Não é episódio de compulsão. Por quê? Porque acabou a caixa de bis, a pessoa acabou ali, pronto, acabou, não comeu mais. Os episódios de compulsão, eles acontecem, não para na caixa de bis, ela vai atrás de outra coisa, é como se tivesse algo, assim, descontrolado mesmo. A pessoa não tem domínio do seu comportamento. E não consegue parar de comer, né? E não consegue, até passar mal. Ela precisa passar mal. Exato. Entendeu? A Nina perguntou se o tratamento de compulsão também engloba medicamento. Então, exatamente isso. Dependendo, né? O ideal é a pessoa procurar pelo acompanhamento psicológico e o acompanhamento nutricional. Aí, nas sessões, né, na terapia, a gente vai avaliar se está funcionando. Se não, a gente precisa encaminhar para um psiquiatra, porque os transtornos alimentares são transtornos psiquiátricos, tá? Então, a gente precisa, de repente, de alguma medicação para que a pessoa consiga baixar o seu nível. Às vezes, são questões neuroquímicas mesmo, e que ela precisa desse ajuste para ela ter mais controle dos seus impulsos. E junto, lógico, com a terapia, para que ela crie estratégias para se entender, né? Entender as suas questões emocionais e o que acaba desencadeando esses episódios de compulsão, né? Então, em alguns casos, sim, engloba do tratamento medicamentoso, sim, tá? E é importante dizer que isso é um tratamento concomitante, né, Lu? Com você, quando a pessoa estiver pronta, preparada, com o nutricionista, porque só a medicação, ela vai abafar o caso, né? Ela vai abafar. Se você não trata a base da doença, quando você parar a medicação, não vai voltar tudo de novo, quem sabe pior, né? E eu conheço pessoas que fazem o tratamento psiquiátrico, mas não foram atrás de terapia e não os episódios de compulsão não pararam, mesmo com medicamento. Então, entendeu? Tem essa necessidade me perguntaram dessa equipe multidisciplinar. Perguntaram aqui na caixinha aqui de perguntas qual o número de repetições que caracteriza
um transtorno, né? Então, é muito individual, né? Por exemplo, na compulsão, pessoas que têm compulsão mesmo, às vezes elas têm, no mesmo dia, mais de um episódio de compulsão, né? Às vezes na semana tem 2, 3 vezes episódios. Então depende muito de cada um e o quanto que isso realmente é um episódio de compulsão alimentar. Se a pessoa tem um transtorno, ela vai ter esse episódio bem frequente. Se ela não tiver em tratamento, ela vai ter esses episódios. Eu conheço pessoas que já relatam episódios de compulsão, assim, desde a infância, e que não davam atenção para isso, né? Então, a gente precisa realmente avaliar caso a caso para identificar, né? Eu acho que seria interessante, se você já acha que tem alguma coisa de errado, que não tá legal, que não tá legal, o teu relacionamento com a comida, tenta observar um pouco mais. Com essas informações que a Lu falou, eu acho que fica mais fácil de você se identificar. Então, se você achar que está tendo muita preocupação com a alimentação, muita preocupação com o valor calórico, ou tem sentido muita tristeza, diminuição da autoestima e tudo, depois que exagera um pouco mais a alimentação, sempre que aquela coisa de recomeçar no outro dia, não, hoje eu não vou comer nada. Então, assim, se você vê que essas coisas são muito frequentes, e isso muitas vezes você pode até anotar no seu calendário, no celular, numa caderneta, para você ter uma noção, né, Lu? Às vezes você não sabe nem o que comeu ontem. Então, às vezes, se você anotar esses seus comportamentos, quando fechar o mês, observe esse seu diário, ver como exatamente, que tá, né? Exatamente. Se você vê que teve muitos episódios, eu acho que não custa nada você ter uma conversa, uma conversa com um psicólogo, com o aluno, no caso, um psicólogo, para analisar isso aí direitinho, né? Isso. Uma outra pergunta que me fizeram aqui é se a bulimia é um tipo de compulsão alimentar. Então, a bulimia, ela começa, né, com um episódio de compulsão alimentar. Então, a pessoa tem a compulsão e aí ela precisa dos comportamentos compensatórios para ela se livrar da ingestão de calorias que ela teve naquele momento. Então, as pessoas bulímicas, elas têm episódios de compulsão alimentar, sim. Certo? Eu acho que essa pergunta é para você, né, Fernanda? Do Rizimar. Exato. Rizimar, então, essa questão de você comer 3 refeições só ao dia, isso tudo vai depender muito da quantidade calórica que você consome nessas 3 refeições. Ao longo dos anos, o nosso metabolismo vai mudando, a nossa composição corpórea vai mudando. Se as escolhas alimentares vão mudando também, você pode começar a adquirir peso naturalmente. Então, isso é uma coisa que precisa ser muito analisada, avaliada. Isso a gente chama de anamnese alimentar, que é uma das coisas que eu faço em consultório. É entender o que você come ao longo do dia e dentro da tua característica metabólica, saber se dá mais, se dá menos, o que a gente precisa ajustar. Por exemplo, vamos supor que você coma de manhã 2 pães com manteiga, no almoço é um prato de macarrão, farofa, arroz e carne. E o jantar você repete seu almoço. Você tem uma base de alimentação de carboidrato muito alta. E muitas vezes a gente não precisa de toda essa energia, né, para o dia inteiro. Então, precisa ajustar isso, melhorar a quantidade de proteína na alimentação para você ter uma ingestão melhor de proteína e não ter perda de massa muscular. Você fazer poucas refeições ao dia, a tua absorção de nutrientes ela fica mais restritiva. Porque você mesmo está falando, você leva frutas no carro e muitas vezes elas estragam. Então, provavelmente, o teu consumo de fruta deve ser muito pequeno. Porque essas grandes refeições, geralmente, entra um pão, uma tapioca, um queijo e tudo, nem sempre entra fruta. Então, assim, isso precisa ser muito analisado de cada um, feito uma anamnese alimentar, para avaliar direitinho o que foi que ocorreu no seu caso, tá? Posso começar, Lu? Já dá. Pode.
Minha parte? Só rapidinho, sobre os episódios de compulsão, para a gente complementar. Uhum. Geralmente as pessoas comem escondido, tá? Então, Ai, os episódios, eles não acontecem na frente das pessoas. As pessoas até se isolam, né? se isolam. Geralmente não Então, comem. elas até evitam comer em público. Então, se vai numa festa, se vai em algum jantar, é aquela pessoa que é super, nossa, não, ela não come nada, e ela não come mesmo, porque ela tem medo do descontrole, mas ela já tá com tudo armado que ela vai chegar em casa e ela vai comer. E aí, pronto, desencadeia. Come, 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 come. Brincadeira. Né? Esconde comida. Então, eu tive uma paciente que ela escondia lata de leite condensado debaixo da cama, debaixo do colchão. Então, tem vários aspectos por trás, né? Tem várias outras características, né? Come rápido demais. Então, não sente prazer. Não tem o prazer em comer, porque come de tudo. Até comida gelada na geladeira, comida crua. É aquele descontrole mesmo de preencher algo que ela acha que a comida vai preencher, mas não preenche, né? Então, por isso que precisa do autoconhecimento e do acompanhamento psicológico junto, né? Isso. Bom, eu até anotei aqui para não ter perigo de eu esquecer de falar de cada item para você. Oi, Paulinha, seja bem-vinda. Andréia, olha, Patrícia. A Lana chegou. Querida Lana, vamos lá. As pessoas, os pacientes que têm um transtorno alimentar, ele tem algumas coisas que a gente precisa também identificar, que geralmente todo esse padrão, a anorexia, a compulsão alimentar, todo esse padrão tem. Que primeiro de tudo, ele possui uma inadequação profunda no consumo da alimentação, que foi isso que a Lu falou, né? Então, horas ele come demais, hora come de menos. Isso acontece muito. Essa compulsão alimentar geralmente acontece muito à noite. Eu não sei se você percebe isso, Lu, com os seus pacientes. Comigo, com os meus, pelo menos sim. O que acontece? A pessoa, como ao longo do dia está muito distraída, tem as obrigações de trabalho, enfim, a pessoa consegue restringir muito a alimentação ao longo do dia. Então, acorda, come ovo mexido com café preto, sem açúcar, sem nada. Almoça um prato de salada com frango grelhado. Quando é no jantar, minha filha, o que tiver na frente, o reboco da parede, ela tá comendo. Então, são pessoas... Passa o dia se controlando, né? Exatamente. E aí, chega à noite, ela não chega dá à noite, conta. Come tudo. Aí, o que acontece? À noite, a gente não tem tanto gasto de energia. Toda essa caloria fica acumulada, você acorda no outro dia sem fome, aí dá mais uma chance de startar tudo de novo, né? Não, eu tô sem fome, hoje eu não vou comer mais nada. Então, aí vira uma bola de neve. Você sempre vai ficar comendo muito à noite, comendo pouco ao longo do dia, o que não é o correto, o que não é saudável. Tem um padrão de comportamento alimentar, tem um padrão assim muito certo. Então, por exemplo, isso a gente observa, como tem mais de 10 anos que eu estou em consultório, isso de olho fechado a gente já consegue identificar. É aquele padrão que está decorado na cabeça dela. Não, de manhã é uma fatia de pão de forma integral, com não sei quantos ovos, não sei. É só aquilo que está na cabeça dela. Ela esquece que beliscou aquilo dali, que ela comeu uma caixa de bis, que ela comeu um chocolate ali. Ela esconde dela mesma. Então, ela só tem aquilo em mente, que é como se fosse o papel da alimentação passada que a nutricionista deu para ela. Aí você observa, né, como é que a pessoa está comendo tão bonitinho se a alimentação dela tá assim, o peso dela não tá muito certo. Não muda o peso. Aí a gente precisa ir com cuidado, usando a psicologia da nutrição, para ir descobrindo o que é que está de errado. Eu tive uma paciente, por exemplo, que o insucesso dela no nosso planejamento, ainda bem que ela não desistiu até a gente conseguir entender isso, era de quinta a domingo. Ela emagrecia durante a semana, chegava quinta-feira, ela começava a comer errado. E ia até domingo. Então, acima dos 30 anos, não tem como. Eu só poderia pesar ela na quinta de manhã. Era o único dia que eu podia pesá-la. Então, a gente conseguiu identificar isso. Então, essas pessoas, geralmente, ela tem um padrão alimentar, de comportamento alimentar, muito, muito igual, muito parecido. Né? O que a gente já comentou, da preocupação excessiva com a alimentação. Essas pessoas, geralmente, elas conhecem todos os tipos de dieta que vocês possam imaginar.
Todos. Eu recebo, às vezes, paciente que fala de títulos de dieta, né? Tipo, dieta low carb, dieta cetogênica. Que às vezes chega com títulos de dieta que eu nem conheço, que eu nunca nem vi na vida. Não, mas a fulana de tal tá fazendo isso. E ela tá... Olha aqui, doutor, o corpo dela tá trincado. O corpo de mulher não fica trincado se não for com base hormonal, né? Então, assim, um padrão muito certinho de um para o outro. E, além disso, ela tem uma crença equivocada sobre a alimentação. Exatamente. O que é o mais difícil de eu conseguir mudar em consultório. Graças a Deus, a Lu existe e ela está me ajudando a isso. Porque essas pessoas, primeiro, têm medo de comer. Seja o que for. Ela tem medo de comer. Ah, eu vou comer isso daqui, são 10 calorias a mais. Ah, isso daqui, ele é o quê? Ah, eu tenho medo de comer um brigadeiro. Eu postei uma vez em um post assim que eu acho que é sensacional, que é muito melhor você comer um brigadeiro. É uma coisa assim, como é que fala? Figurativa, né? 2, 3 que seja. Mas é melhor você comer um brigadeiro tranquila do que você comer 20 gelatina ou 30 bolo fit, ficar lisa, porque é caro pra caramba isso, e ainda não se satisfazer. Então, isso eu observo muito também, eu faço os cursos do Cozinha Descomplicada, né, ensinando alimentos, e os cursos só são base de receitas salgadas, é de comida normal, de comida de verdade. E todo mundo sempre pede no final uma ou outra, faz de doce, faz com adoçante, com não sei o quê. E é uma coisa que eu prezo em consultório para o paciente não ter essa coisa com doce, né? Se for com adoçante, pode ir numa boa. E não é bem assim, né? É uma coisa que precisa ser explicada e estudada, que não é só trocar o açúcar pelo adoçante. Então, tem esse padrão errado de enxergar a comida. Eles não enxergam a comida como uma coisa que vai dar prazer, ou que vai nutrir, ou que vai... Pelo contrário, né? Pelo contrário, é sacrificante. E sentir prazer quando come. É sacrificante comer. É praticamente isso. Pessoas que chegam... O que você come no café da manhã? 3 ovos e meio abacate. Já olha assim, eu falo não. Aí eu falo logo, eu quero saber o que você gosta de comer no seu café da manhã. Vamos começar assim, porque isso com certeza foi do papel passado que ele pegou. Então, quando a gente entende o que a pessoa gosta de comer e trabalha em cima daquilo, gente, o planejamento alimentar fica muito mais leve. A Karen estava até, a Ana Karen, que está fazendo o programa com a gente, Lu, ela estava até comentando. Eu vou ler o texto dela porque eu achei o máximo, gente, desculpa. O quanto que a gente consegue, tá aqui, olha, a Fernanda Piva é sensacional, ela tá falando da alimentação, porque as duas são sensacionais. Respeita o nosso processo de adaptação e só nos incentiva cada vez mais, respeitando nossas dificuldades e mostrando o jeito certo de buscarmos a alimentação correta. Ela, desculpa te usar como exemplo, Karen, mas como eu não tô falando mal de ti, eu tô falando bem, você vai achar bom. Ela era uma daquelas, ela e a irmã dela, que não comia salada. Não tinha tanta vontade de comer, até come, mas não tinha tanta vontade de comer. E quando tinha salada na geladeira, a salada estava dentro do pacote ainda do supermercado, ainda tinha que lavar, ainda tinha que arrumar, ainda tinha que fazer todo aquele processo. Era mais fácil pegar um pão, passar manteiga, requeijão e comer, né? Aí eu fui conversando com ela. Falei daquela história que eu já falei para vocês, de tentar colocar alguma coisa palatável na salada que você goste. Seja um milho, seja um molho, N possibilidades. E deixar as coisas prontas na geladeira, para você ter trabalho um dia só. Então, se a salada para você é um martírio, porque tem que cozinhar, tem que, não sei... Quando comprar, higieniza tudo de uma vez. Pega a cenoura, rala, deixa num potinho. Pega um brócolis, já deixa descongelado, pré-cozido, num outro potinho. Pega uma berinjela, não, a beterraba, cozinha, corta em cubinho e deixa em outro pote. Deixa uns ovinhos de codorna cozido em outro pote, uma castanha ralada em outro. Vai ficar igual aquele self-service, né, de salada. Quando você for servir uma salada, coloca as folhas, vai pegando um pouquinho de cada, a sua salada tá pronta. Quando foi semana passada no nosso encontro, elas falaram: até o meus pais estão consumindo salada com mais facilidade, porque tá tudo pronto na geladeira, né? É isso o grande marketing da indústria alimentícia, né? Você abre um pacote, a comida tá ali pronta.
Sim. né? As pessoas Então, querem isso, né? Facilidade, facilidade. praticidade. Exato. E a gente pode fazer isso dentro de casa, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa, é claro que dá um trabalho um pouco maior, né? Mas tenta fazer isso por amor próprio, Mas é gente. uma vez, né? É um E é trabalho uma por vez. vez. Depois Não, tá. e a questão do amor próprio que eu estava falando, faz isso por você. Você está cuidando da sua alimentação. É a mesma coisa que você passar uma vitamina C no rosto, um protetor solar, E né? isso aí que você falou, Fê, do amor próprio, né? Agora, Isso é a desculpa, base a Ana, agora somos as princesas do das alface. princesas da alface. Tudo elas comem com alface. Coloca tudo no alface, coloca não sei o que no alface, tudo agora. Desculpa, Lu. Fala aí Então, essa coisa do amor próprio. É isso que tem que ser a base do seu processo de emagrecimento ou do seu, né, da sua alimentação. Porque quando a gente foca no corpo, quando a gente foca no resultado, quando a gente foca nas blogueiras fitness, quando a gente foca na balança, isso gera todo essa doença, né? Toda essa tensão. Então, quando a gente fica muito focado no corpo, quando a gente fica focado nessas questões que são muito frágeis, e não é sustentável, não é sustentável. Agora, quando eu me alimento porque eu me amo, porque eu quero me cuidar, porque eu quero cuidar da minha saúde, porque eu quero emagrecer sim, mas com saúde, né, de maneira saudável, se torna leve, se torna gostoso, se torna prazeroso. Agora, quando eu vou comer não, só posso comer isso, né? Ou então eu vou para academia porque eu tô me punindo porque eu comi demais, né? Então eu me mato na academia. Então a gente tem que ir pelo amor e não pela dor, né? Então eu vou me comer pelo amor, eu vou comer pelo amor, eu vou me exercitar pelo amor e não pela dor. Então tem que ser tudo muito gostoso, prazeroso para que a gente faça isso para a vida toda. Por isso que o emagrecimento só é sustentável se a gente fizer isso por amor. Né? Exato. É tanto foco que a gente acaba ficando cega, né? E não enxerga isso daí. Exatamente. Né? Exatamente. Então, isso daí, gente, pode ser muito mais leve. Uma das coisas que ajudam bastante, que a gente sempre comenta, Lu, é a questão da aceitação. Gente, celulite toda mulher tem. Flacidez a gente vai ter um dia, a gente envelhece, é a coisa natural, né? Claro que o que a gente puder fazer para antecipar tudo isso, para dar uma melhorada, ok, mas não se martiriza porque você tem uma celulite ou porque o teu braço está um pouco mole. Se isso está te incomodando, vai para academia, carrega um peso. Vai para o Pilates e faz um Pilates, porque tem solução. Mas assim, se aceita, né? Você não precisa ser perfeita, o teu corpo não precisa ser perfeito. Exatamente. Né? Essa questão da precisa se aceitação. respeitar. Né? Exato, essa questão da E aceitação. as comparações, elas são assim fatais. Então, quando eu fico me comparando com a outra que está fazendo isso, que está conseguindo aquilo, eu me coloco em segundo plano, porque a gente nunca se compara com quem está pior que a gente sempre se compara com quem está melhor, né? Exato. E isso gera frustração e a tendência é desistir, né? Então é cada um com o seu processo, cada um na sua velocidade, cada um se respeitando, respeitando o seu corpo, respeitando os seus gostos. Ninguém gosta de tudo igualzinho, cada um tem um gosto diferente, né? Exato. E a maneira de interpretar as coisas diferente. Então tem que ter essa individualidade e esse respeito consigo mesmo. E isso que você falou da perfeição, né, o Fê, com o corpo e essa exigência é a base para os distúrbios, para os transtornos alimentares. Né? Exato. Então, assim, eu até costumo falar que existe espaço para todo tipo de pessoa na vida, né? Tem pessoas que cultuam o corpo de maneira até saudável, que quer ter tudo no lugar, que é numa boa fazer a alimentação certinha, que não sofre com isso. Então, ok, tem pessoas que são assim, que gostam, vive bem, não é neurótica e por amor próprio, amor ao corpo, ele trava essa batalha aí e se sai muito bem. Agora, tem pessoas, vou dar exemplos. Vamos supor, ama chocolate, ama comer, cozinhar, experimentar coisas novas, seja massa, risoto, vamos supor.
gosta de fazer atividade física, mas não é aquela coisa tão, né, rigorosa, assídua, aquela coisa toda. E essa pessoa querer ter um corpo do que aquela outra que faz tudo bonitinho, que, né, é muito difícil, né? Então, assim, é se aceitar em primeiro lugar e traçar a sua meta. O que você quer? Você quer ter um corpo sarado? Ok, mas cada escolha é uma renúncia. Né? Você está preparado para isso? Vai te fazer bem? Ai, não, isso aí eu não vou poder tomar minha cerveja no final de semana? Não, isso aí não me faz bem. Então, assim, tem que ser de acordo com o seu biotipo, com o seu estilo de vida, com os seus objetivos, né? A Nath está falando que ela está no processo para se tornar vegetariana, só que nunca gostou de salada crua, só cozida. Aí tinha muita dificuldade de comer e acabava caindo em massas. Já tem pacientes assim, viu, Nath? Inclusive, pacientes minhas que vão em transição para a linha vegetariana, eu inclusive encaminho para nutricionista que é até da Lu, que ela é vegetariana, que sabe lidar com isso mais a fundo, né? Ela se especializou nisso. Porque muitas vezes acontece realmente isso. A pessoa vira vegetariana e se acaba em carboidrato de uma forma geral, massa. Prato de comida é massa, é risoto, a base vira carboidrato e você acaba engordando. Isso aí é fato. Lu, eu vou só dar tem 7 minutos. Tá, deixa eu só responder. Se as pessoas concordarem, a gente faria continuaria a live, só era fazer outra. Se vocês concordarem, a gente continua por aqui. Vocês que sabem. Eu acho que não, Fê. Vamos terminar uma hora para deixar o gostinho de quero mais, entendeu? Pode ser, verdade. Semana que vem a gente faz de novo, não tem problema. Isso. É só responder rapidinho aqui, que me perguntaram como convencer o marido a te ajudar a emagrecer juntos. Ai. Gente, não, isso aí não dependa do outro. Não dependa do outro, faça por você. Sabe, quando a gente gosta, quando a gente está feliz, quando a gente está fazendo aquilo com prazer, o outro vai olhar e falar assim, caramba, eu quero fazer mesmo, eu quero fazer junto, ela tá tão bem, ela tá curtindo, eu quero estar junto com ela nessa, né? Tá. Então, assim, não dependa do outro para fazer nada, faça por você. Faça pela sua saúde, pelo seu emagrecimento. Exatamente, Lana. Autorresponsabilidade é a palavra. Então, não faça para outra pessoa essa responsabilidade, né? Não faça isso. Faça por você, tá? E o marido, se ele quiser, vai ser ótimo. Ele embarca também. Mas se ele não quiser, fazer o quê? Né? Paciência. Vai ser paciência. Exatamente. Então, eu queria dar umas dicas rapidinho para vocês antes de finalizar, para dar tempo de dar tchau. Primeiro, se você tem algum desses comportamentos similares, pode não ser a compulsão, mas você vê que tem uma coisa mais que se identifique com tudo que a gente falou, hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado com rede social. Então, talvez, se você gosta muito de doce, às vezes você exagera no doce, tem compulsão, alguém falou que gosta muito de chocolate e tal, gente, cuidado com quem vocês seguem em rede social. Sim. Porque se você segue um monte de gatilhos visuais, né? Um monte de coisa doce, quando aparecer aquela calda caindo em cima do você vai largar seu trabalho, seu filho no colégio e vai atrás desse bolo, né? Ou então com os deliveries de hoje é tão fácil, né? Vão entregar na sua casa. Então, ter cuidado com rede social, não só de comida, mas de blogueira, de pessoas públicas, né? Que cultuam um corpo e tudo, e que você vê que não é uma coisa que te faz bem ver aquilo, né? Que te frustra, alguma coisa assim. Então, vocês precisam... Acabou aqui a live, já vai fazer um limpa no Instagram de vocês. Exatamente. Segunda coisa, se vocês gostam, tem essa questão de beliscar muito, de... eu comi, eu quero continuar mastigando, essa síndrome do croque-croque, não tenham alimentos que facilitam isso para vocês. Biscoito, torrada, chocolate, salgadinho, amendoim, aquele frito, né? Essas coisas. Porque, tadinha da Thalita Avelino. Por quê? Porque isso vai facilitar você ir na sua despensa, pegar e comer. Vai ser muito mais fácil. Se você deixar eles quietinhos lá na prateleira do supermercado, vai ficar muito mais difícil para vocês irem até lá. Então, tenta não ter esses alimentos em casa e fazer eu
Eu tenho muitas pacientes que gostam de fazer esse teste. Não, eu quero estar no controle, eu quero estar no domínio e tal. Mas, gente, tá começando o processo, você ainda tá frágil. Para que ficar de frente com a tentação, né? Exatamente. E às vezes vira muito meio que um amuleto, assim. Ai, se me der aquela vontade, eu sei que tá ali, então eu sei que eu posso pegar. Exato. Então, tem muitas coisas que a gente precisa ir trabalhando juntas, né? Eu e a Fernanda, para a gente poder ir tirando esses entraves aí no processo, né? Lu, fala do programa antes que acabe. Antes que acabe. Gente, Tem 4 novidade, minutos. novidade. Pode explicar tranquilo. 4 minutos. 3. Então tá. Programa Alimente-se online em grupo, tá? Lançamento para o Brasil todo, fora do Brasil, quem quiser. A gente fez, né, antes da pandemia. Logo que começou a pandemia, a gente começou um grupo, foi muito legal, foi muito gostoso essencial durante a pandemia, né? Foi, as meninas que fizeram falaram, nossa, se eu não tivesse nesse grupo nesse período ia ficar mais complicado. Então a gente está para começar em julho, tá? Programa Alimente-se. São 3 meses de acompanhamento comigo e com a Fernanda. São 6 encontros online, isso. São 6 encontros com a Fernanda, 6 comigo. A gente vai alternando, uma semana com ela, uma semana comigo. Qual é a proposta do projeto, do programa? Que você tenha mais autonomia no seu processo de emagrecimento, que você mude a sua forma de pensar em relação à comida e em relação a você mesma, tá? É mudar e reprogramar a sua mente para esse universo de emagrecimento que tem adoecido as pessoas. Então, a gente quer deixar você mais leve, com mais prazer no que você vai comer, né? E é isso. E assim, não pensa que 3 meses, ai meu Deus, são 3 meses de tratamento. Primeiro, passa super rápido. Segundo, é uma coisa, é um processo que vai ser sustentável. Então, uma coisa para você conseguir levar para o resto da vida, não vai ser um desafio de 15 dias que você vai fazer, um desafio de 21 dias que você vai fazer, de 30 dias. É um processo que é demorado, é lento. Então, a gente precisa ter paciência para aquilo dali, que você consiga colher todos os frutos e consiga plantar a sua árvore sozinha lá na frente. Não tem que ficar dependendo. Eu vou além, Fê. São anos da vida fazendo a mesma coisa e pensando do mesmo jeito. Pode ser que em 3 meses você ainda não consiga mudar totalmente, né? Então, 3 meses é o mínimo que eu vejo para a gente poder conseguir fazer esse trabalho com vocês. Tá? Então divulguem, falem para as amigas, falem para as pessoas aí que vocês conhecem, e que a ideia é que a gente comece em julho e que seja muito proveitoso para todos. Perfeito. Gente, um beijo, obrigada pela participação. A Lili já quer participar do grupo, pode deixar. Legal. Eu gostei só de... Quero só comentar uma coisa que a Alana escreveu sobre o domínio, né? Sobre o controle. Ela falou assim, quando a gente escolhe deixar lá na prateleira do supermercado, então você está no controle. Você não precisa de levar para casa para achar que está no controle, né? Exatamente. Ela vai continuar lá na prateleira, né? Exatamente. Legal, muito legal. Então pronto, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Até a próxima live. Com certeza nós faremos outras. Tá bom? Toda semana. Valores, quem quiser saber, procure, que a gente passa para vocês. Passa no direct, chama a gente no direct. Isso mesmo. Tá? Um abraço, beijo, minha boa mãe. Boa noite, boa semana. Minha mãe tá aí também. Ah, legal. Beijo, gente. Beijo. A gente encerra? Isso, vamos encerrar para dar tempo de salvar. Tá bom. Tchau, tchau.